Olá, boa noite, bem-vindas! Vamos começar a nossa live, voltando, às lives de domingo. Domingo passado eu furei, Todo mundo esperando e eu não fiz a live. Foi uma travessia muito importante para mim. Acredito que todos nós sentimos essa lua cheia em Áries. Boa noite. Então eu precisei silenciar para achar as palavras. Oi, bem-vinda. Para achar as palavras. Hoje quero falar exatamente desse tempo que estamos vivendo e quero voltar um pouco a essa lua cheia em Áries que vivemos semana passada. Terminamos essa energia dessa fase tão forte da lunação. Boa tarde. Nossa, nem te falo, Essa lua também em Câncer, está sendo bastante intensa. É uma lua que revela a fase minguante dessa lunação virginiana. Exatamente segunda-feira, amanhã, teremos o ângulo certo que cria exatamente essa última fase dessa lunação virginiana. Foi uma lua, uma fase cheia intensa no signo de Áries, e está sendo uma fase minguante intensa também no signo canceriano. Quero falar dessa intensidade. No feed dessa semana trouxe um pouco essa indagação, sobre essa palavra intensidade. Todos nós nos medimos a nossa vida semi-morta. Bem, então fica aqui para recuperar as tuas forças, Lara. Então é isso, intensidade. Vamos falar disso hoje. Quero dar um pouco algum direcionamento sobre essa intensidade. Quero falar dessa nova lunação que estamos para viver na próxima semana, na outra semana, Vamos passar agora a semana minguante e logo depois vamos entrar em uma lua nova libriana. E quero falar também dessa entrada gloriosa da Vênus em Libra, exatamente amanhã. Precisamos de ar, viu? Porque aqui tem uma água muito intensa. Todos nós estamos sentindo também. Olha, tem um Saturno que está a 26 graus de Peixes, retrógrado, então recuperou a sua força de água. Temos uma Lua Júpiter em Câncer e temos a força escorpiana, que não podemos nos distrair dessa força escorpiana. Tem um Mercúrio-Marte aí, o Mercúrio está se aproximando de Marte, está a 0,9 e Marte está a 14. Então essa semana teremos também essa proximidade de Mercúrio e de Marte, e temos essa Lilith escorpiana. Então percebam, esse triângulo de água está sendo de novo energeticamente forte. E precisamos de ar. Sempre que temos uma intensidade de água, isso significa de sensibilidade. Sempre busquem, para quem conhece o próprio mapa, sempre busquem as casas onde você tem signos de ar, porque isso ajuda a movimentar essas águas. Então vamos falar de entendimento. Gente, é absolutamente urgente. É isso que eu quero, de maneira mais intensa hoje, falar com vocês. É urgente entender o que está acontecendo. E não é um entendimento racional, entende? Aqui é um entendimento mental. Então, precisamos nos conectar com os eventos internos, nossos e externos, para entender o que está acontecendo.
Olha, o entendimento, o trabalho do entendimento é um trabalho de responsabilidade. Isso está se tornando cada vez mais claro para mim. Se fala tanto de amor, né? Eu mesma, vocês sabem que a minha palavra-chave é amante, e agora é um amante falante, né? Recebi um novo nome exatamente nessa lua cheia em Áries. Mas aqui, entendam, então, se fala tanto de amor, se fala tanto de compaixão, se fala muito de perdão. Boa noite, querida. Mas olha, todas essas palavras sagradas e consagradas, as quais todas nós que temos um caminho de autoconhecimento, estamos sempre nos espelhando e querendo nos encontrar. Esses movimentos, porque todos os três são movimentos, o movimento do amor, o movimento da compaixão, o movimento do perdão, não são estados estáticos, são movimentos que nós sabemos criar dentro de nós e então sabemos reverberar ao nosso redor. Mas esses movimentos, amor, compaixão, perdão, empatia, tudo isso, simpatia, né? O hermetismo fala, tudo isso, se não tem anteriormente uma compreensão, um entendimento, não é compreensão, é entendimento do que está acontecendo, é impossível criar dentro de nós esses três movimentos: o movimento do amor, o movimento da compaixão e o movimento do perdão. É impossível. Eu não posso amar se não entendo o que estou amando. Eu não posso ter compaixão se eu não entendo de quem ou do que eu estou querendo ter compaixão. Eu não posso perdoar se não entendo o que, ou quem eu posso querer eventualmente perdoar. Essa Vênus em Libra nos ensina que o entendimento é o início do amor. Sem entendimento não existe. Podemos sentir uma pulsão, podemos nos sentir imantadas, podemos sentir uma imã, mas antes de entender, não leve adiante. Saiba, antes de tudo, pensar os teus pensamentos. Essa Vênus belíssima que entra em Libra. E aqui nós precisamos entender o que está acontecendo. Olha, essa lunação começou a 29 graus. Lembram? De Virgem foi uma lunação eclipsada exatamente na fase nova. Lembram? Precisamos sempre lembrar. Isso significa entendimento. Entendimento significa não esquecer de onde começou. Essa é uma forma de entender. Então, quando se fala, né, do que está acontecendo, nós precisamos contextualizar energeticamente o contexto que nós queremos entender. A próxima lunação também vai acontecer a 28 graus de Libra, de novo. Então, o que significa, de novo, entendimento? Antes de viver intensamente essa lunação com todas as fases, o que significa? Esse é o entendimento, eu quero saber o que significa.
Olha, na nossa vida cotidiana, sobretudo para nós mulheres, e assim era para as nossas mães, as nossas avós, não era necessário entender. Eram os homens que entendiam. Nós éramos, entenda, estou falando de gerações atrás, mas que essas gerações estão escritas nas nossas células. Nós éramos as mulheres do lar. Até poucos séculos atrás, em 1800, era proibido para a mulher escrever, ser uma artista. Para nós foi tirado o sagrado ofício do entendimento. E numa família numerosa, se era para escolher quem ia estudar, eram os homens. Então, quando se fala de entendimento, se fala de um ato revolucionário para nós mulheres. Por isso que foram criados tantos mitos sobre amor, tantas imagéticas sobre amor. Porque foi tirado exatamente o grande e duro e árduo ofício do entendimento. Não precisa entender. A nós foi deixado o movimento do obedecer. A grande autoridade, que é o pai ou a mãe, fomos criadas assim, não precisa entender. Vai e faz. Seja uma boa menina, obediente. Então, quando na Cabala nós estudamos e reintegramos, então, de volta, o significado desse verbo entender, o significado dessa palavra entendimento, nós entendemos que qualquer outra sequência de vida depende exatamente da nossa capacidade de querer entender o que está acontecendo. A nossa sociedade, as nossas agendas, né? Porque quando se fala de sociedade, a gente fala de agendas. As nossas agendas cheias de demandas e de compromissos não permitem a pausa, o ócio, onde nós paramos para entender. Muitos me perguntaram, né, Antonella, por que não fez a live? Aconteceu alguma coisa? Adoeceu? Está passando mal? Por que não fez a live? Eu precisei dar uma pausa para entender o que estava acontecendo. Então, quando a tua jornada está vivendo momentos intensos, aqui é importante você tentar achar um tempo para entender como e quando começou essa intensidade. Nós estamos tanto buscando uma vida intensa, uma presença intensa, uma palavra intensa, mas não, essa intensidade, muitas vezes, a busca dessa intensidade, muitas vezes, é uma fuga do precisar entender o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Entender o que está acontecendo dentro de você, dentro de mim, na minha jornada, na tua jornada, e naturalmente que reverbera na jornada externa macrocósmica. Por que eu digo isso? Porque nós estamos de novo, Saturno está se separando de alguns graus de Netuno, então estamos de novo com essa força masculina 00 dos transaturninos. Olha, estamos com Netuno a 00, Urano 00 de Áries, Urano 00 de Gêmeos e Plutão estacionário, porque terminou a própria retrogradação, a 01 de Aquário. Então, nós estamos na beirada.
na beirada de algo totalmente novo. Então isso significa que nós estamos na beira do abismo. O novo é o abismo para o nosso emocional. Bem-vinda, Adriana. O novo é o abismo para o nosso emocional. O novo é algo apavorante para o nosso raciocínio. A nossa mente se desperta em vigília quando pressente algo novo. Esse é o entendimento. Estar em vigília, na beira do abismo. E tentando, esse é o árduo ofício do entendimento, tentando achar palavras que possam ser entendidas por mim e possam ser entendidas por os outros também. Essa é a força, né, da mulher falante, que esse vai ser uma das temáticas mais fortes do próximo curso de Cabala, a mulher falante, não o homem. Quero falar disso, não é o homem. O homem já fala muito, nós deixamos muitos homens falar. Nós devolvemos muito aos homens a procura do entendimento. Estamos vendo onde o entendimento deles nos está levando. Nós, mulheres, precisamos pegar de volta essa palavra. A palavra da mulher falante, a palavra da mulher que entende o que está acontecendo. Então, esse 00 tão forte dos transaturninos significa que está chegando para nós um novo que não o nosso emocional não sabe lidar. Vamos começar a entender então o que está acontecendo? O nosso emocional não sabe lidar. O nosso raciocínio não sabe lidar. Não saber lidar significa que não tem exemplos, não tem espelhos para tentar entender o que fazer. Para tentar entender como amar, como viver a compaixão, como então viver o perdão. Não sei se vocês já ficaram na beira de abismos. Eu já fiquei. Seja na minha caminhada de autoconhecimento, seja na minha caminhada de constelação, e seja na minha caminhada física mesmo, onde fui conhecendo, né, os grandes abismos das serras e das chapadas brasileiras. Então, nós precisamos ser cientes de onde nós estamos. Porque também essa famosa outra palavrinha, né? Palavra forte, que é cuidado. Nos nossos mídias, sobretudo para quem, né, está nesse caminho de autoconhecimento, se fala sempre de autocuidado, se fala de cuidar do corpo, mas se nós não entendemos onde o nosso corpo está, nós não sabemos cuidar dele. Os cuidados que nós tínhamos antes desses 00, desses transaturninos, não serve mais. Nós, sabe disso também que eu quero falar. Tantas coisas hoje que eu queria deixar bem claras, né, para todos nós. Mas nós somos românticas nessa questão do novo. Eu quero o novo. Eu quero viver o novo. Algo novo está chegando para mim.
Muitas vezes, de novo, nós caímos na intensidade dessa percepção e perdemos a força mental de entender onde esse novo vai deixar o meu corpo, o meu emocional. Entenda, são beiradas de abismo masculinas. Bem diferente das beiradas de abismo femininas. Curso de Cabala 2026. O que significa masculino? O que significa feminino? Nós, mulheres, se queremos ser essa mulher falante, a mulher que entende o que está acontecendo, nós, mulheres, precisamos começar a falar do nosso masculino. Parar de brigar com o masculino dos homens. E parar de escutar o homem que fala do masculino. O homem não conhece o nosso masculino. Não conhece. Por quanto seja um admirador, respeitoso, devoto da nossa jornada de mulheres, não pode porque não conhece o nosso masculino. Nós temos que falar desse masculino nosso. Achar as palavras. Ainda eu escuto, em qualquer lugar onde eu vou, ainda eu escuto nós mulheres sendo representadas pelo feminino. Onde eu posso, sempre conserto. Não estamos falando de feminino, estamos falando de mulher. Nós exaurimos os significados de feminino, exaurimos. Falamos deles há quanto tempo estamos falando do feminino? Nós, mulheres. Escrevemos livros, poemas, enciclopédias sobre esse feminino. Mas em que momento nós vamos começar a falar do nosso masculino? Esse saber a 00 de Áries, de Gêmeos e de Aquário. Nós, mulheres, somos provocadas a falar do masculino. E para os homens, esse 00 de Áries, de Gêmeos e de Aquário, é deles começar a falar do feminino deles. Se nós não temos essa inversão de palavras, de entendimentos, nós vamos cair nesse abismo. No lugar de voar. Olha, é um tempo dramático. Esse ano, algumas de vocês já estão esperando a presciência, mas esse ano eu vou dar a presciência em março. Porque esse ano, 2025, nós precisamos vivê-lo na concentração plena até o final. Ao final do ciclo zodiacal. Por isso que eu abro primeiro com o curso de Cabala. Já vai começar a divulgação, viu? Com a lua nova, se preparem. Quem quer fazer curso de Cabala comigo, na lua nova em Libra, vão fazer o lançamento desse belíssimo curso inédito de Cabala, onde nós vamos mergulhar no significado do masculino da mulher. Homens convidados para conhecer também. Nós vamos aprender a falar do nosso masculino. E vamos, então, ensinar aos homens a buscar a palavra deles sobre o feminino. Nós não conhecemos o feminino dos homens. Ou conhecemos, mas no nosso ser místico, tendo em nós a proteína da criação.
vou explicar no curso de Kabbalah o que é essa proteína da criação. Então, nós conhecemos o masculino e o feminino dos homens também, mas é uma memória que é difícil, precisa de muito trabalho para recuperar essa memória da essência do homem que nós temos dentro de nós. Mas nós podemos, então, dar essa possibilidade aos homens de começar a falar do feminino deles. Porque está na hora de pegar o testemunho deles e dizer, ok, tá bom, descansa um pouco de falar desse masculino, deixa que nós, mulheres, começamos a falar do masculino. E comece a falar e a buscar e a meditar sobre o feminino de você, homem. Comece a escrever livros, poemas, enciclopédias sobre o feminino de você, homem. Essa live é para os homens. Nós, mulheres falantes. Mas nós mulheres precisamos começar a falar desse masculino nosso. Então, Antonella, onde vou olhar? Se para começar a entender o meu masculino, eu não posso me espelhar no masculino dos homens, em qual espelho, então, eu vou me espelhar? Temos mulheres fantásticas que, não podendo falar, viveram o próprio masculino. Inclusive brasileiras belíssimas. Eu tenho a minha Chiquinha Gonzaga, que eu amo, adoro. Para mim foi assim, foi muito forte encontrá-la. Ela viveu o próprio masculino. Não foi dado a ela a possibilidade da fala, mas ela expressou o próprio masculino nas próprias criações, inclusive musicais, nas próprias escolhas, né? Temos tantas mulheres, né? Vocês conhecem mais de mim. Essas mulheres, a qual foi tirada a palavra, mas elas viveram e deixaram a vida para nós. São livros viventes sobre o masculino de nós mulheres. Então, esse é o primeiro entendimento que eu quero deixar muito claro aqui. Estamos na beira do abismo de um novo mundo. De uma nova, então, o que significa novo mundo? Uma nova comunicação. Uma nova percepção do tempo, uma nova maneira de organizar a nossa inteligência. Esse Saturno retrógrado está dando a nós os últimos respiros. Para recapitular, por isso que estou aqui falando de entendimento. Então, o que precisamos entender? Precisamos entender, então, que a nós, mulheres, é dada a responsabilidade de buscar as palavras adequadas ao nosso masculino. Então, não aceite mais de ser reconhecida como feminino só. Mas sempre se afirme e queira ser afirmada também como masculino também. Seja uma mulher completa. Essa mulher falante. Completa. Então vamos desistir de... olha, me entenda quando falo assim. Não é mais o tempo de brigar com as afirmações dos homens sobre o nosso masculino, o nosso feminino. Nós precisamos achar as nossas palavras originais, autênticas, ainda não pronunciadas.
Por que eu estou lançando esse ano o curso de Cabala inédito? Porque a árvore da vida é a árvore onde o feminino ele se afirma na busca do próprio masculino. A árvore da vida, ela começa com 3 mães. E essas 3 mães se afirmam como masculino e feminino. Então, nós mulheres nós somos o princípio de qualquer significado respeito ao masculino. Nós somos o princípio. Entenda o que foi tirado de nós. Entenda quando eu digo que foi tirado de nós a árdua arte do entendimento. Porque uma vez que nós entendemos o nosso masculino, a roda vai girar. E os homens vão reencontrar a paz dentro deles. Mas até lá, até nós temarmos no nosso silêncio. Entenda esse longo período generacional onde nós mulheres não fomos chamadas a esse entendimento mental. Isso é, por exemplo, quando eu digo a maioria das figuras religiosas são homens. A maioria das figuras espirituais, gurus, são homens. Entenda isso, o que significa? Significa que eles pegaram a autoridade do entendimento. Eles estabeleceram leis e regras. Esse é o entendimento. Qual é a lei para poder ficar na beira desse abismo sem cair? Nós, mulheres, somos chamadas a legislar esse novo momento. Por isso que eu me afirmo, como a mulher falante, que é a mulher que entende. É um árduo trabalho, mas é uma responsabilidade urgente para nós. E aqui quero dizer uma coisa importante, então vamos entender, obrigada, vamos entender então em que momento nós estamos. Já falei desse 00, desses transsaturninos, já falei que nós estamos na beira do abismo, mas quero falar mais um outro aspecto do lugar onde nós estamos. Nós temos, lembram quando falamos do dragão, que no nosso mapa está desenhado um dragão, porque aqui dentro vive um dragão, onde tem a boca que lança o fogo, e daí isso que é voltado ao novo, porque o novo precisa ser recebido pelo nosso fogo. O novo não pode ser recebido pelas nossas águas. Por isso que a boca do dragão recebe o novo. E então, se tem o dragão e a boca de fogo que está voltada ao abismo, ao novo que chega, a cauda do dragão pertence ao passado. Pertence não ao passado, mas pertence a era que está terminando, que está se fechando ainda, não se fechou. Já estamos, mas está se fechando a era antiga. O milênio novo chegou a esse 25, 2025. Então está começando a se afirmar, mas o milênio passado ainda é muito forte. O famoso 1900 terminou, mas ainda esse 2025 é muito novo ainda. Está começando, é um nenê. Então existe algo que está sendo encerrado.
existe algo que está começando. Olha o teu micro. Existe algo que está sendo iniciado. Você está sendo iniciada. Mas existe um antigo que está sendo chamado a morrer. Eu quero falar dessa morte, porque essa foi outra reflexão que fiz nesse 15 dias de silêncio. Existe um instante antes da morte onde se recolhe no corpo humano, então se recolhe em um corpo que é esse milênio que se fecha, essa era que se fecha. Sim, Adriana, existe um instante onde se recolhe toda a revolta respeito a essa morte que foi decidida. É isso que eu quero dizer para vocês. Esse instante faz desse corpo morente, desse corpo moribundo, faz desse corpo recolher uma energia tão potente, tão forte, que é totalmente uma energia de revolta ao fim. Paradoxalmente, o novo desabrocha naturalmente. Para o nosso emocional é um abismo, para o nosso raciocínio é algo assim inexplicável, mas para a nossa mente, a nossa potência mental é algo natural. O nosso corpo é sempre novo. Então, se esse novo é natural, por sendo tão dramático no próprio ser inexplicável, a morte não é natural. Nessa tensão de morte e vida, nós estamos vivendo, de um lado, um processo que nos gera ansiedade, porque o nosso emocional, o nosso raciocínio não sabe o que fazer com isso. Do outro lado, nós estamos vivendo uma agressividade, uma revolta por essa ancestralidade que não quer morrer. Então, nós estamos exatamente entre dois desesperos. Esse entender onde nós estamos, o que está acontecendo, e aí sim nós podemos cuidar de nós. Olha, é tão forte isso que me emociona profundamente. Quem não está tendo crise de ansiedade, quem não está tendo momentos de profundo medo, quem não está tendo experiências de insegurança, tristeza? Olha, quem não está vivendo isso está em uma bolha de ilusão, que é muito perigosa, inclusive. Se pergunte por que os nossos jovens, cada vez mais jovens, estão usando álcool, estão precisando de drogas. Se pergunte por que as crianças em idade ainda cada vez mais precoce estão indo na terapia. Na minha época, a gente não fazia terapia. Não existia. 10, 20 anos atrás, os adolescentes que faziam terapia era algo, nossa, que bacana, os pais devem ser pessoas inteligentes. Mas hoje as nossas crianças estão indo na terapia. Se pergunte por quê. Esse é querer entender, essa é a necessidade do masculino da mulher. Prometi a mim mesma que não ia chorar, mas é uma dor muito grande. O nosso corpo está aterrorizado.
E nós mulheres precisamos entender isso. Exatamente. Mas não é só isso, brincávamos na rua. Era um outro tempo. Um outro tempo. O nosso corpo está assustado. Quando se fala de corpo, se fala do corpo micro e macro. É um tempo difícil. Como todos os tempos que nos levam a nossa humanidade na beira de um abismo. Liberar as nossas asas é complicado. E há quanto tempo nós não estamos precisando dessas asas? A terra, o terreno está estendido há séculos. Nós temos 100 anos de histórias aí já de terra batida. Reflita, o que é essa volta ao armamento? Reflita, o que é essa volta a falar de guerras? Percebe? É esse tempo que não quer se encerrar. Que levar de volta mitos e lendas que não existem mais, mas que ainda querem viver. Então, o nosso corpo, no que nós estamos vivendo, realmente é um corpo que naturalmente é ansioso, naturalmente inseguro. Aí é o cuidado. Não se assuste com as tuas crises de ansiedade. Entenda que o corpo está respondendo naturalmente ao que está acontecendo. Não tenha receio a buscar terapia, porque o teu corpo naturalmente está percebendo esse tempo difícil e complicado. Não tenha receio em entender se os teus relacionamentos estão em crise, porque tudo que era natural antes, hoje não é mais. Então, todos nós estamos tentando viver uma nova comunicação, inclusive dentro dos relacionamentos. Todos nós estamos tentando experienciar novas leis e novas regras éticas, porque aquelas de antes não servem mais. Então é natural que o nosso corpo sinta isso, ressinta isso. Por isso que nós mulheres precisamos despertar. E despertar no nosso masculino. Para poder falar do que está acontecendo. Porque uma vez que nós explicamos o que está acontecendo, a humanidade pode se acalmar. É nossa tarefa. É nossa tarefa. Por isso que nos debruçamos tanto nesses últimos anos nos estudos de astrologia, de tarô, né? Essas rodas são cheias de mulheres. Se perguntem por quê. Porque está na hora de nós começar a falarmos. A falar do que está acontecendo. Através do entendimento que está crescendo dentro de nós. Precisamos ensinar as nossas crianças a liberar as asas deles. Precisamos ensinar os nossos adolescentes a liberar as asas para eles possam voar.
Precisamos libertar os nossos homens. De uma violência que eles mesmos vivem dentro deles. Precisamos ensinar a viver. Essa é a belíssima festa de hoje, Nossa Senhora Aparecida. A Maria foi dada a nova palavra dos tempos novos. A ela foi dada. Então nós somos as Marias. Nós somos as Marias Aparecidas. As mulheres falantes desse tempo novo. A palavra é a força masculina. E é essa palavra que tem em si o fogo masculino, que então recebe o novo, é a palavra da mulher. Não é a palavra dos homens. Nós precisamos caminhar na jornada das pessoas, semeando entendimento, esclarecimento, para que possamos voltar a amar. Nós, mulheres, precisamos fechar a porta que ainda está semi-aberta, desse tempo que não quer morrer. E aqui eu quero falar para os consteladores, as consteladoras, que tempo duro, difícil, constelações fortes, intensas. Esse tempo, esse no do sul, em Virgem, é um tempo que não quer morrer. Um tempo velho, envelhecido, que precisa se entregar à morte, não quer morrer. Porque a morte não é um movimento natural. Então é tempo de agressividade, no micro e no macro. É importante entender, porque senão nós não sabemos vigiar. E, sobretudo, não sabemos nem amar e nem cuidar. E a nós, mulheres, é dada essa tarefa. O tempo novo não é recebido pelos homens. Por isso estamos todo mundo tão confuso. O tempo novo não é recebido pelos homens. Foi estabelecido que o tempo novo sempre será recebido pelas mulheres. Foi estabelecido. Então nós, mulheres, precisamos tirar essa tarefa que demos aos homens, ou que os homens tiraram de nós. Não importa mais isso. O tempo é breve, é urge. Vamos deixar aos homens o tempo para buscar o feminino deles. E vamos então nós, juntas, de mãos dadas, nos posicionar como essa força do dragão, nos posicionar para receber o novo e falar dele, achar palavras e saber então direcionar essas novas comunicações. Nós, mulheres, precisamos pegar o rumo desse mundo. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Então, viva essa semana com esse entendimento. O entendimento de entender onde você está. Linkando
tudo que está acontecendo dentro e fora de você. E faça esse compromisso com você mesma. Busque palavras para descrever o teu masculino. E se quiser, então, se prepare para o curso de Cabala que vai ser lançado na Lua Nova em Libra. Viva esses últimos tempos de Saturno em Peixes, com esse entendimento de se preparar a receber. Não é se preparar a um novo, mas se preparar a receber um novo. Se responsabilize pelo significado arquetípico de ser mulher. Aí sim, nós podemos entender também como lidar com a intensidade. São tempos intensos, Antonella? Sim, são tempos intensos. É por isso que nós precisamos entender, antes de nos entregarmos a aquele sentimento intenso. Então, não fale dos outros, fale de você. Não fale do teu feminino, mas comece a falar do teu masculino. Busque palavras. Invente histórias, lendas, mitologias novas. Busque bibliografias dessas mulheres a quem não foi dado a possibilidade de falar, mas elas viveram intensamente o masculino delas. Boa semana para nós. Essa é essa Vênus em Libra. Essa é essa intensidade escorpiana. Essa semana vamos vivê-la intensamente no entendimento mental. Um beijo grande e até semana que vem para abrir então essa lunação libriana e aí sim, definitivamente e oficialmente, o segundo período desse ano 2025. Um beijo grande, tchau, tchau e boa semana. Obrigada.